Nesse momento eu quero convidar vocês, em seus lares, quem estiver próximo a uma Bíblia, abra sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Se encontra no livro do profeta Isaías, glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo 49, que diz assim: Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. E disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, e para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, que as nações abominam ao servo dos que dominam. Os reis ouvirão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajuntei. E te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei, e eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares terão seu pasto, e nunca terão fome nem sede, e nem a calma nem o sol os afligirá, porque o que compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais de águas. Eu farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que esses virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor Jesus neste momento, porque o nosso Deus é aquele que conhece a estrutura do homem. O nosso Deus é aquele que conhece a intenção dos corações. Quando falamos do profeta Isaías, já vem logo na cabeça o profeta messiânico. Para alguns que não entendem, por quê? Por que uns talvez até perguntam, por que, irmão Cosmo, messiânico?
A ideia messiânica vem de Messias. E por que o profeta messiânico? Eu já falei todas as vezes que eu realmente me referi ao profeta Isaías, eu vou falar isso dele. É considerado o profeta messiânico porque ele foi o mais que profetizou acerca da vinda de Jesus Cristo, ou seja, o nosso Messias, o Messias do mundo, o Salvador da humanidade. É ele mais profetizou. E aqui no capítulo diz assim, o servo do Senhor é a luz dos gentios. Está falando do Senhor, do Messias, mais uma vez. Então, igreja, Deus, ele conhece o coração do homem. A Bíblia diz que os homens estavam em trevas, né? Os homens estavam em trevas, mas quando viram a luz, essa luz que alumiou, trouxe vida e esperança a eles. Aqui no versículo 10 diz assim: nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Está falando do nosso Senhor, da salvação, estava falando aqui da providência de Deus, o reino de Deus do céu chegando à terra, através do Evangelho, ou seja, que foram escritos em favor do nosso Senhor Jesus, revelando a sua existência, o seu poder. E o próprio Jesus não escreveu nada, isso que é interessante, né? Alguém pode dizer assim, e Jesus escreveu quantos livros? Nenhum, porque ele é a própria vida, né? Os seus seguidores, o Espírito Santo foi direcionando aquelas pessoas, os apóstolos, né? Os 4 ali que escreveram o Evangelho, João, Mateus, Marcos e Lucas. É o necessário, e ainda para completar, ainda para mostrar a obra do Senhor Jesus sobre a terra, ainda permitiu que ainda o mesmo escritor Lucas, né, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele escrevesse também Atos dos Apóstolos, uma obra maravilhosa do Espírito Santo sobre a terra, usando homens, mulheres. Era, sabe, coisa linda, porque ali é uma promessa do Espírito Santo, de Deus falando, o Senhor Jesus falando assim aos discípulos: não se ausentai de Jerusalém, mas esperai do alto, até que venha a promessa. Igreja, é muito bom servir a Deus. Hoje talvez você esteja pensando, como vai a minha vida, como vai as coisas, o que eu almejo, os meus sonhos. Olha só, em outras ocasiões, aqueles que não nasceram no berço evangélico, viviam ali nas trevas, em lugares difíceis, passavam por um momento, uma dificuldade tamanha, mas a palavra do Senhor te alcançou uma vez, ela te alcançou naquele momento, ela te alcançou quando você mais precisava, assim como eu também. Então, essa palavra aqui, o Senhor lá escrita aproximadamente há quase 3.000 anos, vamos pensar assim, está falando conosco hoje novamente, mais uma vez, está falando com você mais uma vez, que a salvação veio no seu lar, a salvação veio na sua casa, que é o meu Deus, Ele que salva, é o meu Deus que restaura família, é o meu Deus que restaura lares, é o Deus que tira lá do monturo, sabe, do pecado, tira aquele jovem, ou até mesmo um pai de família que está envolvido com drogas, meu Deus vai lá, e tira, porque a sua oração está sendo ouvida. O meu Deus está ouvindo a tua oração em favor daquela casa. É o meu Deus que liberta, igreja. É o meu Deus que traz a luz onde tem escuridão, tem trevas. É o meu Deus que liberta. É o meu Deus que salva. Ele cura e Ele batiza com o Espírito Santo. E para finalizar ainda, e meu Deus ainda leva para a vida eterna ainda, se você for fiel até a morte, até o fim, nessa jornada nessa terra que não é fácil. Então vale a pena servir o Senhor Jesus. Sim, vale a pena. Sabe, quando o inimigo tenta te cercar, pessoas que vêm até você, lançando aquelas palavras para te desanimar. Sim, que o inimigo vai fazer isso. É tudo maneira dele. Quando perceber pessoas vindo até você para te jogar aquele balde de água fria, você vai com toda aquela alegria, com todo aquele, sabe, aquele projeto, e fala assim para a pessoa, assim, naquela ingenuidade, fala para alguém: olha,
Eu estou querendo fazer uma faculdade disso, porque eu estava falando com uma pessoa, aquela empresa tal, olha, e é uma área que eu gosto, então veio ao meu encontro, é meu sonho, é meu desejo de fazer isso, é o meu projeto. E às vezes aquela pessoa escuta ali, e às vezes permite que o inimigo use ela para dizer para você, olha, é um sonho muito longe, não faça isso, nem todos conseguem ir até lá, escolha uma coisa mais fácil. Eu já escutei pessoas falar isso, meus irmãos, por isso que veio isso aqui no meu pensamento agora, Deus me tocando de falar isso para vocês, essa palavra. Diz aqui o versículo 8, assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra. Por mais que eu queira sair aqui, mas é só um parênteses aqui que eu quero fechar aqui rápido. Entrega o teu caminho ao Senhor, permita que Deus conclua os teus sonhos, coloque na mão do Senhor para Ele te abençoar, não olhe para A nem para B, não é porque a pessoa não deu certo, a pessoa se frustrou, tente de novo, vai lá, consulta, sei lá, se é uma estratégia, pede para Deus, Senhor, abre minha mente, me dá sabedoria e entendimento para usar como estratégia, para me chegar até esse lugar, porque Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, mas não abandone. Mas eu também não posso sair daqui, dessa palavra aqui também, como diz, no tempo favorável, o Senhor fala assim, no dia da salvação eu te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dareis em herança as herdades assoladas. Então, aqui o profeta profetizando a vinda do nosso Senhor Jesus, que Ele será dado como conserto dos povos, Ele é o nosso Messias, é por isso que hoje você está aqui, meu irmão, louvando a Deus, é por isso que você está aí na sua casa, servindo ao Senhor, porque teve um dia que foi profetizada acerca da vinda dEle, e houve salvação na tua casa, houve salvação na tua família, e é por isso que você está de pé, por causa desse Messias maravilhoso, o nosso Jesus Cristo, o nosso Rei, nosso Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, e é por isso que nós estamos aqui. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir esse Deus maravilhoso, mesmo diante de tanta dificuldade. Deixa Deus te usar como um canal de bênção, é no seu trabalho, é na faculdade, quem sabe na escola, ou por onde você passar, você vai visitar aquele seu parente, permita que Deus te use. Eu estava aqui pregando, falando sobre esse momento aqui, como ele fala assim, eu te darei por conserto do povo. Quem sabe Deus quer te enviar como missionário, quem sabe através de você vai ser um canal de bênção no meio da sua família, quem sabe através de você a sua família vai ouvir a palavra de Deus, vai receber a palavra, quem sabe aquele jovem lá que vive só na bebida, fica ausente de casa 1, 2 dias, 3 dias, e quando chega ainda chega desfigurado, e você já não sabe mais o que faz. E quem sabe Deus te levantou como atalaia, como profeta na tua casa, e você ainda não percebeu. Olha só, alguns anos atrás, um tempinho, eu fui visitar minha mãe, no interior de São Paulo, e estava minha irmã, que mora no Nordeste, estava lá. Ela veio fazer um tratamento de saúde, né? Ela ser um pouco mais escasso, e ela veio fazer esse tratamento em São Paulo, e eu nem sabia o que era a enfermidade que ela tinha, né? Eu só fiquei sabendo assim que ela veio, ficou na casa da minha mãe, e morava as outras minhas irmãs ali próximas a ela também, da minha mãe, e então elas ficavam ali ajudando ela, mas eu não sabia. Eu na verdade, eu fui visitar minha mãe, não foi, né? Eu até falei assim, fulana está aí, né? Então eu vou visitar ela também. Minha irmã chama Maria. Aí, chegando lá, fiquei, acho que, se não me engano, acho que foi uns 3 dias na casa da minha mãe. E naquele dia, no último dia que eu ia embora, fiquei lá, conversei, andei, revi uns amigos, e no dia que eu estava para ir embora, no último dia, olha só o que Deus faz com você, se você é sensível à voz do Espírito Santo. Quando eu entrei no banheiro para
lavar o rosto, assim, tudo. Eu ia já começar a me preparar para ir embora. O Espírito Santo, lembra até hoje, falou comigo claramente: você ficou aqui todos esses dias e não falou do meu nome para ninguém. Aí eu fiquei assim, eu olhei no espelho e falei: meu Deus, é verdade. Aí eu olhei assim, quem estava lá na sala, estava minha irmã, que tinha saído, tinha ido para o médico, né? Ela já tinha saído. Eu falei assim: nossa, eu vou embora, nem vou conseguir orar pela minha irmã. E naquele dia Deus colocava no meu coração que 3 pessoas tinham que estar em casa, ali na casa da minha mãe. Aí eu falei assim: Jesus, se fosse nesse negócio mesmo, que essas 3 pessoas venham para cá. Eu só falei isso para Deus em pensamento, nem falei com a minha mãe, falei com ninguém, só falei isso para Deus em pensamento, ainda no banheiro. E quando eu falei, aí eu falei assim para minha mãe: mãe, eu vou comprar pão então, tá, para a gente tomar um café aqui, logo eu vou embora. E eu ali triste, né, porque eu falei: Jesus, né, eu vim aqui, eu sei que, e ali o Senhor me fez entender que tinha algo para fazer. Aí quando eu estava para sair, quando eu ia saindo assim, fechei a porta, estava saindo na rua, um sobrinho meu vinha chegando. Aí eu já fiquei alegre: opa, dos 3, um já chegou. Aí quando eu voltei, cheguei em casa, minha irmã tinha acabado de chegar do hospital, e o outro meu sobrinho também. Eram as 3 pessoas que Deus tinha colocado no meu coração, que tinha que estar ali em casa, né, na casa da minha mãe. Então aquilo me trouxe uma alegria. Eu fiquei assim: Jesus, o Senhor está no negócio mesmo. Não posso ir embora daqui sem falar a tua palavra e sem orar por eles. Não posso. Aí eu estava todo mundo ali tomando café. E aí eu reuni eles e falei assim, expliquei, falei: ó, gente, eu ia embora sem orar, sem nada, mas Deus me tocou. Expliquei para eles. Ele falou: não, vamos sim. Graças a Deus, todo mundo ali temente a Deus, queria ouvir a palavra de Deus. Olha só a sede do homem pela palavra de Deus. E naquele momento, eu comecei a orar com eles. E Deus me dava uma palavra. E naquela mensagem ali, a minha irmã começou a chorar muito, né? Ela começou a chorar muito. E meus sobrinhos também. Aí o Senhor me tocou: faz um apelo. Aí eu fiz um apelo, meus 2 sobrinhos, um deles já era da igreja do Senhor, mas tinha dado um descansozinho, tudo, mas eles reconciliaram com o Senhor naquela manhã. Foi uma alegria muito grande. A minha irmã, que estava ali também, que era mãe desses meninos, começou a chorar também, foi uma alegria total. Eu vi ali o Espírito Santo operando naquela manhã. E a minha irmã, por final, foi quase um balde de água fria, mas Deus me dava uma autoridade tão grande. Minha irmã chorou e depois falou assim, olha, acabei de chegar no médico, eu não queria falar para você, mas eu vou falar. Eu fui diagnosticada com câncer. E ela chorava. E eu falei para ela assim: você crê que Deus cura? Ela falou: creio. Posso orar por você? Ela falou: pode, eu creio. Aí ela ajoelhou, começamos a orar ali, clamamos. Foi aquele clamor, foi aquele choro. E eu falei para ela assim: olha, eu creio que por essa palavra, meu Deus está te curando. Falei com uma simplicidade tão grande ali, meus irmãos. Eu fui para casa, viajei feliz, porque aquilo que Deus tinha colocado no meu coração se realizou naquela manhã. Aí fiquei sabendo que meus sobrinhos foram para a igreja do Senhor, foram para a casa do Senhor. E depois de mais uma semana, eu fiquei sabendo, a minha irmã me ligou, ou eu liguei para minha irmã, não me recordo bem, e ela falou que ela voltou no médico para fazer outros exames, e o médico ficou apavorado, porque aquele diagnóstico que tinha dado a ela como câncer, não tinha mais nada. Quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei tão alegre, e ela assim, para a glória de Deus, claro. Ela falou assim: quando o nosso irmão, ela me chamava de Cosminho, quando o Cosminho orou por mim, eu senti que Deus estava fazendo uma obra muito grande na minha vida, e eu fui curada. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor, como diz o versículo 8, assim diz o Senhor: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei, e te guardarei, e te darei para o conserto do povo, para restaurares a terra
e lhe dares em herança as herdades assoladas. Meu irmão, deixa o meu Deus te usar, minha irmã, deixa Deus te usar na tua casa, no teu trabalho, quem sabe através das tuas mãos, da tua oração, do teu clamor, vidas vão ser restauradas. Deus, através da tua vida, eu tenho certeza que meu Deus vai estabelecer, Deus vai levantar você para fazer uma grande obra nessa terra. E Deus, meu irmão, vai te usar, sabe, para ganhar almas para Jesus, é a coisa mais linda. Então deixa Deus te usar, seja uma atalaia na tua casa, seja uma atalaia onde você trabalha, seja um profeta na mão de Deus, que através de você, da sua vida, Deus vai te usar para abençoar outras vidas. Através da tua oração, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abençoar, através da pregação da tua mensagem, que Deus te usa para você levar uma mensagem também, Deus vai despertar pensamentos, pessoas que estavam ali no poço, ali pensando em tirar sua própria vida, pessoa que só pensava no fracasso, falou assim, tudo que eu penso em fazer não dá certo, sou criticado, zombam de mim, não acreditam em mim, sou desacreditado, mas quem sabe eu tenho certeza, quem sabe não, eu tenho certeza que através da tua vida, Deus vai te usar como profeta nessa terra, onde você vai levantar, Deus vai levantar vidas através de você, Deus vai restaurar sonhos, Deus vai abrir, sabe, o caminho da salvação através da tua vida. Homem de Deus e mulher de Deus, deixa Deus te usar nesta noite, dê lugar a Ele, para Ele te usar nessa terra, assim como o profeta fala aqui, e eu te darei por conserto dos povos. Olha só, olha que coisa linda. Isso é o maior galardão dos homens, é fazer a vontade do Senhor, através da tua vida, vidas sendo restauradas, vidas, sabe aquele clamor que você ora no teu quarto, às escondidas, como Jesus ensinou? Entra no teu aposento, fecha a porta, e ora em secreto ao Pai, que está lá em cima, Ele te vê e te recompensará. Sabe aquele clamor que no teu quarto, você levanta por aquelas pessoas que você nunca viu na vida, que você fala assim, Senhor, salva aquele que está no mundo das drogas, Senhor, salva aquela criança, Pai, livra aquela criança dos maus tratos, livra, Pai, aquele adolescente de um sequestro ou de um assassinato, livra, Pai, aquele pai de família que se levanta de madrugada, vai para um ponto de ônibus, e onde o inimigo está preparando ali um laço de morte, para ele ser assaltado e ser tirado da vida por causa de um celular, ou através de uma carteira que tem 10 reais, sabe essa oração que você faz, que você não conhece ninguém? Senhor, visita aquele que está no hospital, Pai, visita aquelas pessoas que estão com câncer, sabe essa oração que você faz para Deus restaurar, para Deus abençoar, aquela oração intercessória? Pois é, são vidas, são libertadas das garras de Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, deixa Deus te usar como profeta nessa terra, porque Deus vai te abençoar muito. Entrega na mão do Senhor os teus caminhos e o desejo do teu coração. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos, e ele considerará o desejo do teu coração. O meu Deus, Ele é fiel para cumprir na tua vida as promessas dEle, porque a palavra do Senhor também diz, Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. O Senhor Jesus, Ele é fiel nessa terra, Ele é pela tua vida. Você está de pé, eu estou de pé, porque Ele tem sido fiel, ainda que nós somos infiéis, pecamos, mas o Senhor é aquele que nos restaura, nos limpa de todo o pecado. Toda a honra seja dada ao nosso Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar aqui, nesse momento, uma oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.